hoje eu como professor, e eu sigo os passos do Zé Laranja, como professor de português, eu foco na gramática com os meus alunos justamente para a produção textual, porque acaba que o meu grande público são estudantes que querem fazer o Enem. E pensando exclusivamente no Enem, a gramática seca, de fato, não é cobrada. É cobrada ali uma gramática aplicada, mas não necessariamente tão pesada como nos outros exames que você citou, da VUNESP, da FUVEST e assim por diante. Então eu vejo que esse foco ele recai com peso sobre a redação, que é o momento que a gente tem que explicar para o aluno como usar a crase, como usar a vírgula, concordância e assim por diante. Então eu vejo que ela tem ainda o seu espaço, só que ela é muito combatida. E como que você defende isso dentro da sala de aula? Então, é o que eu te falei, eu não tenho como deixar de dar o conteúdo, né? Mas na minha primeira aula, quando eu inicio com os alunos, né? Eu trabalho principalmente hoje com terceiro ano e pré-vestibular. Quando eu inicio com os alunos, eu mostro exatamente essa perspectiva. Eu sempre boto o aluno que quer fazer uma prova mais conteudista, né? Que vai exigir conhecimento, e o aluno que vai focar no Enem. Aí eu falo, se você vai focar no Enem, você não precisa morrer de estudar gramática. Mas você tem que ter algumas noções importantes, porque não é só a competência 1, que depende muito do conhecimento linguístico, a competência 4 também, que trabalha com coesão. E isso eu falo, o suporte é nas aulas de gramática que você vai ter, entre outros. Então eu sempre uso o seguinte discurso, que é a minha convicção de fato. Eu acho que o aluno não tem que ver a gramática como um fim. Uma disciplina que ele vai estudar e vai cair uma questão, igual ele estuda na física, vai cair uma questão de movimento retiniforme. Entendeu? A gramática é um meio, ela é uma ferramenta que pode potencializar o seu trabalho com a linguagem. Perfeito. E algo que eu tento trazer também para as minhas aulas, vamos ver se o meu professor aqui vai aprovar, mas eu tenho uma perspectiva na produção textual, na redação, que é muito estrutural. Então, quando eu vou, por exemplo, explicar para os meus alunos estratégias de argumentação, eu tento aliar muito com a coesão e a coerência. Por exemplo, pensar em conectivos de oposição para trabalhar a estratégia de contraposição na argumentação. Eu gosto de ter essa base estrutural da gramática, porque eu acredito que fica mais sólido para o aluno. E dessa maneira a gente consegue entender que não só a interpretação de texto é válida para a produção textual, mas também a gramática, porque ela dá essa base, que é muito importante. Sem dúvida. Esse desenvolvimento tem que ser feito. Inclusive, em algumas escolas em que eu tenho a oportunidade de atender os alunos fora da sala, no extraturno, né? A gente trabalha muito com isso. Eu falo, olha, eu posso te dar suporte na sua redação, eu nem vou discutir repertório, entendeu? A argumentação em si, porque isso é trabalho para o próprio pessoal da redação. Eu vou focar na parte estrutural, ver o que eu posso fazer para potencializar a estrutura do seu texto. E aí eu oriento a questão de acentuação, de ortografia, oriento caminhos para ele resolver isso, né? Além da sala de aula, é claro. Entendeu? A questão da concordância, da coesão, da pontuação. Porque aí eu sempre falo, tem aluno que chega no começo do ano querendo mudar o mundo, né? Então ele fala, não, agora eu vou tirar 1000. E ele fala, professor, eu preciso de um material de vírgula, um material de crase. Eu falo, não adianta. É um balde de água fria. Eu falo, não adianta. Isso é construído. Tem muita coisa que tem que acontecer ainda para você entender uma crase mesmo, para entender uma vírgula mesmo. Aí quando eu vou trabalhar isso no conteúdo, eu falo para os meninos, você vai ver que 99% dos empregos da vírgula são gramaticais, são sintáticos. Entendeu? A crase é uma junção de uma regência com o uso de um artigo ou de um pronome demonstrativo, entendeu? Então, assim, ele precisa ter o subsídio. Então, esse subsídio ele vai desenvolvendo ao longo das aulas de português. Por isso que eu sempre insisto que a gramática é uma ferramenta que ele pode usar para, inclusive, ir com o tempo eliminando esses problemas. Perfeito, você falou muito bem, porque é exatamente isso que acontece. Os alunos, eles querem resolver esses problemas da vírgula, da crase, só que eles não entendem, às vezes, que é necessária essa base, e é uma base sintática muito importante para ele conseguir chegar a esse resultado, que vai culminar numa leitura melhor, numa interpretação de texto melhor, e principalmente na produção de redação. E me lembrando das nossas aulas, é muito interessante como você conseguia inspirar a gente a estudar. Eu me lembro de uma aula que era no começo do primeiro ano do ensino médio, de ortografia. E você ensinou pra gente os 4 usos dos porquês, mal com um versus mal com L, e deu algumas noções assim de outras palavras
que a gente confunde a grafia com a palavra sessão ou afim e assim por diante. Mas tinham outras regras de ortografia que você virou e falou pra gente assim, ó, essas aqui eu não vou ensinar. Essas aqui vocês vão estudar por conta própria, mas se preparem, porque vai cair na prova. E eu lembro muito bem que dos colegas, assim, ninguém acreditou muito no que você falou, se estudaram, se atentaram somente à sua aula e depois, quando saiu a nota da prova, eu tinha me preparado, eu tinha feito listinha, estudado tudo bonitinho, caiu na sua prova e eu lembro que foi uma cruzadinha. O negócio é assim, para primeiro ano até um pouco infantil, mas que cruzadinha difícil de fazer. E realmente o resultado foi maravilhoso. Na época, as suas provas acho que valiam 4 pontos. E saiu todo mundo tirando abaixo de 2. Eu acho que eu tirei assim 4 ou 3.9, alguma coisa assim. E todo mundo ficou em volta de mim falando, mas como é que você conseguiu? A sua prova tá valendo diferente? Como assim? E desde então começou a despertar em mim uma vontade de querer saber mais sobre língua portuguesa. Que eu acho que foi esse o pontapé que você deu. Você me inspirou a estudar mais e o principal, a estudar sozinho. Que aí eu peguei a gramática, abri e nesse movimento eu vi que eu gostava realmente desse assunto. Então, é interessante. Não sei se você lembra, mas naquela época, né, naquela geração, eu tinha o ditadinho do laranja. É verdade. Em que chegava o final da aula, faltando ali uns 10 minutinhos, eu falava assim, olha, eu vou fazer um ditadinho para vocês. Um dia era uma frase, um dia eram palavras... E aí eu vou explicar para vocês o que você escreveu, se está certo, se está errado e por quê. Né? Então, a intenção é sempre instigar. Né? Uma outra metáfora que eu uso, eu falo, o curioso é que aprende. Entendeu? O curioso é que aprende, porque eu desenvolvi um bom conhecimento de português, mesmo antes de fazer o curso de letras, porque eu sempre fui curioso. Eu queria saber como é que aquilo funcionava. E hoje, infelizmente, não é a grande maioria dos alunos que tem essa curiosidade aguçada e tal, mas faz parte. Cada um tem as suas escolhas, suas áreas. O que a gente tem que fazer é sempre estar instigando, sempre estar fomentando, né, essa vontade de saber um pouco mais, entendeu? E é legal, porque assim como você me fala, eu encontro alunos, né? Eu estava falando, eu vou fazer aí, né, daqui a algum tempo, 4 décadas de sala de aula. Então eu encontro alunos de 30 anos atrás, de 20 e tantos anos atrás. Aí eles falam assim, professor, naquele dia e tal. Eu não lembro aquele dia do quê, mas isso me deixa satisfeito, porque é sinal de que eu fui inspirador, eu fui instigador de um movimento na cabeça de alguns alunos e que isso reverberou em grandes coisas, em grandes pessoas, como você mesmo, que hoje é o inverso, né? Eu até falei, hoje eu sou seu ídolo, acho que mais do que você mesmo, entendeu? Jamais. E assim, é muito curioso, porque se me perguntasse alguns anos antes do ensino médio, eu responderia que a matéria que eu menos gostava era português, era gramática. E foi com as suas aulas que realmente eu vi que gramática poderia ser trabalhada de maneira séria, de maneira adequada, e que não era simplesmente um monte de regras inventadas e loucas, porque na verdade as pessoas que não têm um profundo conhecimento da nossa língua acham que é isso, né? Português é muito difícil, português tem só exceção, mas não entende que existe uma lógica por trás, porque sinceramente acho que a nossa sintaxe ela é muito mais lógica do que trabalhar em cima de exceção, e realmente é um estudo maravilhoso, adoro. Como é que você vai poder compreender as exceções se você não compreender a regra primeiro? Exatamente. Entendeu? Então quando você compreende a regra, as exceções ficam minimizadas, porque elas passam a ser detalhes. Entendeu? A nossa língua realmente é uma língua complexa. Por exemplo, a estrutura verbal da língua portuguesa é ampla. Nossa. Mas o que eu falo, por exemplo, é que ela nos dá uma gama de possibilidades de enunciar fatos, ações, de uma maneira muito mais clara, muito maior do que outras línguas. Outras línguas, você depende muito de um contexto, você depende muito de uma situação. E na língua portuguesa, se a pessoa souber aplicar bem, por exemplo, os tempos verbais, ela diz o que ela quer na hora em que ela quer. Exatamente. É um problema da pobreza do paradigma verbal que a gente tem em outras línguas, como o inglês, por exemplo, que impossibilita que a gente tenha frases com sujeito desinencial. Coisa que no português acontece sempre, né? Quase em todas as frases, ainda mais em contexto coloquial, a gente coloca o sujeito desinencial porque ele já é dito ali pela própria desinência do verbo. Para quem não está entendendo muito desse papo, né? Sujeito desinencial, pobreza de um paradigma verbal, o que eu quero dizer com isso? Pensa numa frase assim, querida, cheguei.
Esse cheguei já denuncia pra gente quem é o sujeito. O sujeito é a primeira pessoa do singular. Querida, eu cheguei. Mas a gente não precisa enunciar esse eu, justamente porque a desinência do verbo, esse ei aí no finalzinho, tá contando isso pra gente. Então é muito interessante essa riqueza do paradigma verbal no português pra gente conseguir produzir frases com um sentido mais satisfatório, mesmo que com poucas palavras, Perfeito, né? É isso mesmo.